Amém, queridos? Nós vamos estar nos voltando agora, né, para a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrirmos nossas Bíblias, né, no livro de Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Versículos 1 e 2. Romanos 5, versículos 1 e 2. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Novamente, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vamos orar. Pai Santo, obrigado a Deus pela tua palavra, que é o alicerce da vida daquele que é salvo, que é a nossa regra de fé e prática. É através dela, ó Deus, que nós entendemos tua vontade, o teu querer e compreendemos o propósito do Senhor. E essa palavra nos dá o caminho pelo qual devemos seguir. Por isso, ó Deus, fala-nos nessa noite por meio dela, dentro desse tema que está proposto, que o Senhor ministre aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. Como já temos divulgado, né, nas quintas-feiras deste mês, nós estamos ministrando a respeito das 5 solas. Alguns consideram 4, né? Mas no geral se considera 5 solas. E nós já ministramos, né, já foi ministrado a sola escritura, já foi ministrado a sola gratia, né, pela missionária Denise semana passada, e eu ministrei sola escritura na semana retrasada. Hoje vamos ministrar sobre sola fide, ou seja, somente a fé, né, é necessário para a salvação. E na semana que vem encerraremos com as 2 últimas solas, né? Então vamos ministrar a respeito de solos Christus, né? O solo Cristo, e também o soli Deo Glória, né? Somente a Deus toda glória. Então eu quero convidar você a darmos aqui seguimento, né, a esta palavra. Bem, como nós lemos aqui, nós somos justificados pela fé em Cristo. Mas, na Idade Média, né, até chegar na Renascença, né, um período de mais ou menos 1000 anos, a Bíblia, irmãos, ficou escondida. As pessoas não tinham acesso à verdade. Na verdade, Deus era cultuado, mas o povo, por exemplo, você tinha naquela época as chamadas missas em latim. E a maioria do povo não entendia o que era dito. Eles não sabiam o que estava sendo falado, né? E então, durante 1000 anos praticamente, você tinha só corais autorizados pela Igreja Católica, pela Igreja Romana, os ministrantes seguindo rituais, mas o povo não tinha acesso à Bíblia. Então o que era dito era considerado a verdade pelo povo. Eles não tinham acesso à verdade, né? Era muito pouco divulgada a palavra de Deus. Tanto que Martinho Lutero, quando ele tem acesso a um conteúdo da Bíblia inteira, ele fica maravilhado e acontece a transformação na vida dele, que ele chama de a grande descoberta, né? Quando ele descobre a verdade por ter acesso à palavra de Deus. Então, a essa altura, se dizia que a salvação era por meio da fé, mais obras
de penitência, de indulgência e de caridade. Então você tinha que fazer obras de caridade para ser salvo, né? Não bastava crer, você tinha que fazer essas obras, tinha que fazer obras de penitência, né? E isso às vezes chegava até a autoflagelação e coisas do tipo, né? E tinha as indulgências, que era a venda do perdão de Deus. O perdão de Deus para os pecados, ele era vendido, né? Inclusive, havia alguns especialistas nisso, que eles faziam um discurso todo emocional, falando dos parentes da pessoa que estavam no inferno, falando, olha, se você parar um instante, você consegue ouvir o grito dos seus parentes. Mas quando, né, o dinheiro cai, né, na caixa, a alma do seu parente é transferida, né, do purgatório para o céu, né? Então as pessoas eram enganadas e elas compravam esse perdão, essa misericórdia de Deus para a sua salvação e até para a salvação de seus entes queridos que já tinham morrido. E havia várias categorias de indulgência. Era dado um certificado, né? Quando você comprava, por exemplo, o seu futuro no céu, você podia pagar em parcelas, todo mês eles passavam e recolhiam. Você entregava uma grande soma, né? E isso garantia lugares privilegiados no céu. Então o povo era enganado de todas as maneiras, né? E quando Martinho Lutero ele conhece a verdade, ele se inconforma. Já ele estava inconformado antes, sem conhecer plenamente, mas quando ele teve acesso ao conteúdo bíblico, à verdade mesmo, então ele se colocou numa posição contrária a essas coisas. Então, a pessoa comprava, pagava pelo pecado, os pecados que ele tinha cometido, para poder confessar esses pecados e ser perdoado, tinha que pagar. E aí você recebia então essa carta, um certificado que aqueles pecados tais estavam perdoados. Mas se você quisesse o perdão dos pecados atuais e pecados que ainda você cometeria no futuro, então você tinha que investir mais grana ainda, entende? Para poder garantir o seu perdão. Essa era a realidade do cristianismo naquela época. Então, quando Martinho Lutero ele vem e bate de frente com tudo isso, com esse sistema religioso, e é bom, né, lembrar que aí acontece o divisor de águas, na reforma, porque muito antes haviam pré-reformadores e muitos cristãos que lutavam pela verdade. Alguns que foram tradutores, né, que tiveram acesso à Bíblia por traduzi-la. Então eles começavam a lutar. Aqueles que tiveram acesso, né, a conteúdos maiores da Bíblia. Então muitos deles foram mortos, foram queimados, né, em fogueiras, foram decapitados, foram mortos ao fio da espada, né, na Inquisição. Então, aqueles que se levantavam e tentavam mostrar a verdade, eles eram sufocados, martirizados e mortos. Então havia sempre cristãos verdadeiros que tinham acesso à Bíblia e tentavam mostrar a verdade. Mas naquela época, a Santa Inquisição, a Igreja Católica, ela era impenitente, queridos, né? A pena era a morte para quem se levantasse contra as indulgências, contra toda a arrecadação que era feita pela Igreja através, né, da venda dessas indulgências ou venda de perdão, venda de misericórdia. Tá? Então, quando Martinho Lutero ele se levanta, ele se posiciona, ele era um padre católico, né? Ele se formou, né, para ser um sacerdote católico. E, na verdade, o que Lutero queria era uma reforma dentro da igreja, né, para que os verdadeiros cristãos pudessem se manifestar e viver a palavra de Deus. Mas aí as autoridades, né, católicas da Alemanha resistiram. O Wesley foi chamado a vários debates, ele defendeu a verdade, se posicionou, e até o ponto em que lhe foi, né, direcionada, né, a excomunhão, né, a expulsão mesmo, né, da Igreja Católica, considerado então como um herege. Mas como é que alguém pode ser herege se ele defende o que está na Bíblia? Né? Herege é o que distorce o que está na Bíblia. Então, ali houve então um divisor de águas. Ali
os cristãos, até mais ou menos o ano 1000, 1050, irmãos, é um período chamado Igreja Una. Com todos os problemas, a igreja ainda era uma só. Era a igreja cristã, a igreja de Cristo. Apesar da influência dos imperadores, né, romanos, a igreja era considerada uma igreja una, né, uma só igreja, com suas diferenças, com seus posicionamentos, com cristãos que buscam viver uma vida real e outros que distorcem isso. A igreja era una até cerca do ano 1000, 1050. Mas aí houve um chamado cisma, uma cisão, né, em que a igreja se tornou de fato a igreja católica romana, né? E aí os verdadeiros cristãos que queriam seguir a palavra passaram a ser perseguidos, né? E aí começaram esses que se levantavam tentando mostrar a verdade e morriam. Na verdade, o único que conseguiu sucesso nisto foi Martinho Lutero, né? Os demais pagaram com a vida. John Hus, né? Wycliffe, né? Jerônimo, Savonarola. Então esses homens pagaram com a própria vida por tentar mostrar a verdade, né, da palavra de Deus às pessoas. Então ali, quando chega na Reforma, então acontece esse divisor de águas com clareza. Os cristãos estavam nos porões da humanidade, os cristãos bíblicos, que queriam seguir a verdade. E que mesmo por discernimento espiritual, muitos que não tinham acesso à verdade inteira, só a trechos, a versículos, eles já estavam se posicionando contra o catolicismo romano por espiritualmente perceber que tinha algo errado, né? O Espírito Santo, dentro deles, não testificava com aqueles ensinamentos de indulgência, né, de autoflagelação e nada disso, né? Então, aqui surgem então os chamados protestantes, e depois mais tarde chamados de evangélicos, né? Eu gosto muito do termo protestante porque significa que ele protesta contra aquilo que é contrário à palavra de Deus, né? Evangélico é mais light, né? Inclusive hoje em dia, né, muita gente se diz evangélico, né, e fazendo coisas horríveis, mas mantendo, né, ostentando o nome de que não sou evangélico, né? Há muitos anos atrás, uma apresentadora de TV, ela, dentro de uma banheira, né, isso foi noticiado, foi mostrado em sites e tudo, ela entrava naquela banheira e aquela roupa ficava transparente na água. E ela então, expondo partes do seu corpo e com a camiseta escrito, né, 100% Jesus, né? Então, essa coisa de dizer simplesmente que é evangélico virou uma certa moda, né? Porque evangélico deveria ser aquele que segue a verdade do evangelho. É isso que significa ser evangélico, né? Então é aquele que segue a verdade do evangelho. Não é simplesmente alguém que vai ou que frequenta uma igreja evangélica. Evangélico deveria ser um termo para aqueles que vivem o evangelho, não simplesmente para alguém que diz, eu vou numa igreja evangélica, né? Então se tornou muito comum esse termo. Por isso eu prezo muito pelo termo protestante. Eu gosto muito quando eu sou chamado, considerado protestante, quando eu me apresento às vezes em algum lugar, que me apresenta, esse aqui é o pastor, né, tal, e eu me coloco como um pastor protestante, né? Porque o nosso papel tem que ser esse, mostrar a palavra de Deus e protestar contra aquilo, né, que é contra a palavra de Deus, contra os princípios de Deus, contra os valores do reino de Deus, né? Então ali em 1517, com a reforma, esse divisor de águas acontece com clareza. E aqueles cristãos que querem seguir, né, a palavra de Deus, como ela é, interpretando corretamente e honrando, né, a Cristo, honrando a salvação, como ela é descrita na palavra de Deus, eles então passam a ser chamados de protestantes, né? E chegou aqui chegou a nós, né? Em mim, em você, naqueles que amam a Deus e amam sua verdade, né, sua palavra. Bem,
nesta sola que estamos hoje falando, a sola escritura, desculpa, a sola fide, né? A sola escritura já foi. A sola fide, o grande ponto aí é o seguinte, é que a salvação é somente pela fé em Cristo. Ou seja, naquilo que ele realizou, naquilo que ele fez. E ela não se apoia, essa fé não se apoia nas obras dos homens. Ela é um ato da graça de Deus. E eu quero pensar com os irmãos, claro que isso caiu como uma bomba lá, né, naquela época. Mas hoje ainda é necessário mostrar isso com clareza. Porque existem muitas pessoas, até que se dizem cristãs, que confiam muito mais no que fazem. Não, eu vou na igreja todo domingo, eu sou dizimista. E ele se apoia nisso para achar que é salvo. Né? E ele se coloca nas obras. Tem pessoas que pensam que é pelo vestimento, o comprimento da saia, né, pelo corte de cabelo. E muitos atribuem a obras, né, a certeza da sua salvação. Sem perceber que isso é totalmente contrário à palavra de Deus. Então eu quero pensar um pouco com você, trazendo, né, alguns esclarecimentos que vão ser importantes para entender isso, tá bom? Antes disso, eu queria até também clarear um pouco mais sobre a questão também, porque algumas pessoas, você sabe que existem grupos que pregam uma salvação que é por uma eleição especial de Deus, né? E essas pessoas então são escolhidas por Deus por meio de uma eleição com critérios que esses grupos que defendem isso dizem que são critérios ocultos de Deus, são mistérios de Deus. Tipo assim, você é salvo, mas não sabe por quê. Entende? Deus te escolheu, mas você não tem nem a mínima ideia porque você é, e ali o seu parente, o seu vizinho não é. Né? E nós não cremos, irmãos, dessa forma. Né? Alguns gostam de nos classificar como teologia arminio-wesleyana. Amém. O arminianismo, claro que ele existe também, ele tem um ramo radical também, que coloca no homem toda a dependência de tudo. Né? E nós também não concordamos com isso. Mas realmente, o arminianismo wesleyano, né, aquele que foi ensinado, ministrado por John Wesley, realmente esse arminianismo é muito equilibrado, porque ele leva em conta a soberania de Deus, ele concorda com a depravação do homem, que o homem é totalmente depravado para a salvação, ele não tem como salvar-se a si mesmo. Né? Muitos dizem por aí que nós não cremos nisso, mas nós cremos sim nisso. Né? A depravação faz parte do nosso conteúdo doutrinário, né? Arminio-wesleyano. E como é que nós entendemos essa questão? Né? Primeiramente, nós entendemos que a Bíblia fala de uma eleição, mas é uma eleição corporativa. Ou seja, é uma eleição geral, é a eleição da igreja, é a eleição do povo de Deus. Né? E a Bíblia fala, então, dentro desse contexto, dos eleitos individuais. Mas sempre que cita esse eleito individual, é à luz da eleição corporativa. Então eu quero só, não é o nosso assunto em si, mas é bom para clarear e você entender por que qualquer pessoa que crer, ou seja, exercer sua fé em Cristo e na obra que ele realizou na cruz, ele pode ser salvo. Nós não cremos que existem pessoas escolhidas para a salvação e pessoas escolhidas para a perdição. Mas nós cremos que sim, toda pessoa pode ser salva se ela realmente crer em Jesus Cristo como Salvador. E então eu quero ler aqui rapidamente 3 passagens para deixar isso claro para você. Primeira passagem é Isaías 42, versículo de número 1. Diz assim, Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo, e isso diz respeito a Jesus, viu gente, que viria no futuro, ao Messias. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito. Jesus, o eleito, Jesus, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça
aos gentios. Ou justificará. Né? Trará justiça, ou justificará aos gentios. Então veja que Jesus é apontado como o eleito de Deus, o único. Na verdade, o eleito é Jesus. Agora, o que acontece? Vamos a Efésios capítulo 1, versículo 4 agora. Diz assim: como também nos elegeu, o que diz aí? Efésios 1, 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aqui diz então que nós fomos eleitos em Cristo. Isso é muito importante entender. Portanto, quem é eleito é o povo de Deus, é a igreja em Cristo, através de Cristo. Então, quem são os eleitos? São aqueles que fizerem parte da igreja, aqueles que fizerem parte do povo de Deus. É uma eleição corporativa. Quem é eleito? Quem faz parte da igreja do Senhor. Quem não é eleito? Quem não fizer parte da igreja do Senhor. Ele não é eleito para salvação, se não fizer parte da igreja. Tá? Porque aqui diz que nós somos eleitos nele. Então, a partir do momento que você crê nele, então você é eleito. Agora, Deus, pelo seu pré-conhecimento, como diz o apóstolo Pedro, né? A presciência de Deus, né? Por Deus estar fora do tempo, é uma coisa difícil até para a gente imaginar, né? Mas Deus conhece, né? Quem ia crer, quem creu, quem vai crer, ele conhece, por estar fora do tempo. Então, fomos eleitos, mas é nele. Tá? Não é uma eleição individual, uns escolhidos, eleitos para ser salvos e outros escolhidos para ser perdidos. Não é isso que está dizendo. Mas aquele que crê nele, aquele que está nele. E eu quero mostrar o último versículo agora para facilitar a sua compreensão sobre esse assunto. Porque nós já vimos que a igreja eleita é a noiva. Você faz parte da noiva que vai se encontrar com Cristo. Tá? Então quem faz parte da noiva, quem é parte da igreja, este é o eleito, né? Para viver com Cristo eternamente. Agora veja o que diz o capítulo 17 de Apocalipse. Diz assim, Apocalipse 17, versículo 14. Diz assim: estes combaterão contra o Cordeiro. Está falando daqueles que se rebelaram, né, lá no milênio, no final do milênio, lá, contra o Cordeiro de Deus, que é Jesus. E aqui diz, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Apocalipse 17, 14. Ó, vencerão os que estão com ele, aqueles que estão com o Cordeiro. Agora olha só, chamados e eleitos e fiéis. Está vendo? Então, o chamado acontece quando a palavra de Deus é pregada. Através da palavra de Deus pregada, do evangelho pregado, a proclamação do evangelho, todos os homens, todos, sem distinção de qualquer tipo, de qualquer raça, de qualquer língua, seja quem for, ele é chamado a se reconciliar com Deus. A Bíblia diz que através de nós, Deus roga aos homens que se reconciliem com ele através de Cristo. Isso é o chamado de Deus para a salvação. Aí diz que quem atende esse chamado, olha lá, eles são chamados. E são o que depois? Eleitos. Porque como ele atendeu ao chamado, ele creu em Jesus e naquilo que Jesus fez na cruz, então ele se tornou agora um eleito. Mas não basta dizer que é eleito. Qual a última palavra que aparece no versículo? E fiéis. Então veja que quem vai vencer é aquele que foi chamado, se tornou eleito, que atendeu ao chamado, mas permaneceu fiel até o fim. Então, para clarear isso, né, para ficar bem entendido isso. Então, quando uma pessoa entrega a sua vida a Cristo, verdadeiramente se rende ao Senhor, a partir daquele momento ele faz parte da igreja eleita, faz parte dos eleitos, porque ele faz parte agora do povo de Deus. E o povo de Deus é eleito, a igreja é eleita para a salvação. Então é muito bom entender isso, tá, gente? Para a pessoa não ficar achando que ele é um privilegiado e o outro não é, ou o outro é privilegiado e ele não vai ser salvo porque não foi, né, escolhido para ser um eleito. Né?
Então, é bom a gente entender isso, tá bom? Então, Jesus, o eleito por Deus para justificar os homens. Isaías 42, 1. Efésios 1, 4. Nós somos eleitos nele, né? Estando em Cristo. Tanto que a chave da compreensão para o livro de Efésios é a expressão em Cristo, né? Você vai encontrar essa expressão em Cristo. Ó, estamos assentados, né, com Cristo, em Cristo, né? Aquele que permanecer em Cristo, e em Cristo, e em Cristo, né? Então é nele que nós somos eleitos. Estando nele, somos eleitos, né? Cremos nele, agora fazemos parte do seu povo, da sua igreja, então somos parte do povo eleito de Deus. E por fim, nós vimos aqui em Apocalipse que o eleito, ele se torna eleito através do chamado, né? O chamado para a salvação, que é a proclamação do Evangelho. Quando ele atende a esse chamado, ele reconhece Jesus, ele passa a ser parte do povo eleito. Mas para continuar sendo parte, ele tem que permanecer fiel. Então eu acho lindo esse final do versículo. Vencerão os que estão com ele, tá vendo? Ele está com Cristo, ele está em Cristo, ele atendeu o chamado, ele é eleito, mas ele é fiel, ele permanece fiel na presença de Deus. Então, só para a gente poder entender melhor essa questão. Tá? Em outro momento a gente pode trabalhar mais profundamente essas questões. Bem, pensando agora na questão da justificação pela fé, tá? Justificação pela fé, eu quero destacar aqui um texto, né? E nesse texto eu quero trabalhar com você para a gente poder entender esse assunto com clareza. É um texto que já foi mencionado pela missionária Denise, né, no último encontro, Sola Gratia. Diz aqui Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então o que eu quero que você compreenda aqui nesta passagem? O que alguns confundem? Porque pela graça sois salvos. Então, a graça é o favor de Deus, que os homens não merecem. É um favor que não depende dos méritos do homem. É um favor oferecido gratuitamente, né, pelo Senhor. Então, esse favor gratuito, né, de Deus, nós o acessamos mediante a fé. E aqui diz, e isto não vem de vós. Então deixa eu esclarecer uma questão importantíssima aqui. Alguns desses grupos, né, que pregam essa eleição privilegiada de alguns e perda de outros, por escolha do próprio Deus, eles defendem o quê? Que nós somos salvos pela graça e concordamos com eles nisso. Né? Pela graça sois salvos. Só que eles dizem que o mediante a fé, essa fé é dada por Deus para a salvação da pessoa. Então Deus só dá a fé para quem ele quer salvar. E aqueles que ele não quer salvar, que ele não vai salvar, ele não dá fé para essas pessoas. A fé salvadora. Então, e eles dizem aqui, isto não vem de vós, ou seja, eles dizem que a fé não vem de nós. Não é? E isto não vem de vós. E é isso que eu quero aqui contestar nessa passagem. Quando você pega na língua grega, fica bem claro, porque a palavra graça é a palavra charis, né, em grego, que também é daí oriunda a palavra dom, que é a palavra que aparece mais à frente aí. Isto não vem de vós, é dom, né, ou seja, é algo gracioso, é um presente, que é carisma, né, no grego, que vem de Deus. Então, na verdade, o isto não vem de vós não está falando da fé. O que não vem de nós é a capacidade de nos salvar. O que não vem de nós é esse dom gracioso, né, de Deus que é dado gratuitamente aos homens. E isso é maravilhoso, quando você entende isso. Porque quando fala mediante, ou seja, tendo como condição, mediante, tendo como, vamos dizer assim, condição.
Porque as pessoas gostam de falar que as coisas são incondicionais. Ah, não, a salvação é incondicional. Opa! A Bíblia não coloca assim as coisas. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que qualquer um, independente de crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou que alguns, né, apenas crendo, tenham a vida eterna. Não é isso que o versículo diz. O versículo diz, para que todo aquele que nele crê. Ou seja, a condição para não perecer, para não se perder, é crer em Jesus Cristo. E se apropriar desse amor de Deus que foi manifesto, crendo em Cristo. Né? Então nós vemos que aqui, quando coloca mediante a fé, ou seja, mediado pela fé, com a condição da fé, para que se consuma, né? Para que possa consumar-se, melhor dizendo, né? Esta salvação. Então quando diz a Bíblia aqui, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, ou seja, a graça para salvar não vem de vós. Ela é dom de Deus. Ou seja, essa caris de Deus, ela vem por meio de uma carismata, ou seja, de um presente dado pelo próprio Deus. Isso não vem dos homens. Deixa eu falar uma coisa aqui que é importante também para nós que cremos, né, dessa forma. Nós sabemos que o homem ele é totalmente depravado para a salvação. Realmente o homem não teria condição nem de dizer sim diante da salvação. Ele não teria como ser afirmativo nem para receber a salvação. Mas houve um fato que aconteceu, que é muito importante. O homem realmente, depois do pecado adâmico, ele se tornou totalmente depravado para a salvação. Né? Essa doutrina chamada depravação total, ela quer dizer isso, que o homem não é capaz de usar seus próprios sentidos, sua capacidade de decisão, sua liberdade, para decidir-se pela salvação. Só que nós cremos, e não estamos sozinhos, desde Agostinho, que é tão citado, né, por esses grupos, né, e não só Armínio, mas o Wesley, principalmente, deixou isso muito bem pontuado. Nós cremos que a graça, um dos aspectos da graça, que a graça de Deus é uma só, né? Mas um aspecto da graça é o que nós chamamos de graça preveniente. É uma graça que foi dada por Deus, que se antecipa à salvação. Eu quero só ler um texto com você, aqui no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 1. Tá? Esse texto diz aqui no versículo de número 9, a respeito de Jesus. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. A tradução que diz que ele é a luz verdadeira que alumia todo o homem que vem ao mundo. Então, isso aqui é maravilhoso demais. Significa o quê? Que Deus, em Cristo, ele criou as condições, ou a condição, para que o homem possa responder à salvação. O próprio Deus fez isso. Ou seja, foi uma graça especial. Uma graça que antecede a salvação. E isso então está dizendo, diz que essa luz que Deus enviou é para iluminar todo o homem. Todas as pessoas. Então isso é maravilhoso. Ou seja, o homem não teria condição de dizer sim à obra redentora de Jesus. Não teria condição de crer em Cristo como Salvador por si mesmo. Mas por meio da graça preveniente, que veio através de Cristo, que diz que Jesus é essa luz que ilumina, que alumia a todo homem. Então, isso se tornou possível aos homens. Quando diante da proclamação do Evangelho, né, essa iluminação de Deus, esse acender das luzes, da mente, da alma, possibilita ao homem dizer, sim, eu me entrego a Cristo como meu Senhor e Salvador. Isso foi provisão de Deus. Portanto,
que esses grupos não venham nos acusar de dizer que não cremos na depravação total, ou que a salvação é pelas obras, porque a Bíblia diz que o próprio Abraão, ele creu, e pela sua fé, ele foi, então, justificado. Portanto, a fé não é obra. Muitos dizem por aí, não, vocês não creem na salvação pela graça, vocês creem na salvação pela obra, porque tem participação do homem. Mas eu perguntaria, qual o mérito do homem em dizer sim? Qual o mérito do homem? Se tem alguém afogando, e está ali, né, afundando para morrer, e alguém chega e joga uma boia, ou joga uma corda amarrada, uma boia, num desespero, ele agarra naquela boia, e aí ele é puxado por aquela pessoa. Eu queria perguntar para você, qual é o mérito da pessoa que recebeu a boia? O mérito é daquele que viu a boia da salvação para ele. A única coisa que ele fez foi se agarrar a essa boia. E é isso que nós cremos. Nós cremos que o homem não teria como nem segurar essa boia. Mas foi o próprio Deus que deu a força, deu a condição para que o homem dissesse sim e se agarrasse a Cristo. E se agarrasse à única chance de salvação que ele tem. Portanto, isso é uma providência de Deus por meio da graça preveniente. Tá bom? Então, se alguém chegar para você e falar que porque nas igrejas, né, evangélicas ou pentecostais, né, algumas igrejas evangélicas, a maioria, na verdade, se faz apelo para a salvação, né, e tal, e eles querem dizer então que nós estamos falando para os homens se salvar pelas obras, porque a pessoa vai tomar uma decisão por Cristo. E eles falam, não, mas o homem não pode ter participação, quem salva é Deus. Não, quem salva é Deus. O homem está se salvando? Não. Ele está se entregando à salvação de Deus quando ele faz isso. Né? Então, muitas vezes eu tenho visto, né, grupos colocando palavras na boca da gente que é arminiano, como se a gente falasse e cresse em salvação por obras. De forma alguma. Né? O crer não é obra. Crer é um ato de decisão. É um ato de entrega, é até o contrário. Né? É uma forma da pessoa se entregar e se jogar nos braços de Deus para que Ele o salve. Né? Então, bem, eu quero destacar agora, por final, o seguinte, que a fé, essa fé salvadora, não é só acreditar em alguma coisa, não. Essa fé, ela é em alguém e em algo. Tá? Nós não cremos nas obras para a nossa salvação. Nada que eu faça pode me salvar. Não é porque eu faço caridade, não é porque eu vou em todos os cultos, não é porque eu sou dizimista fiel ou ofertante. Tudo isso é importante. Mas nada disso é para salvar ninguém. Né? Mesmo as melhores coisas que você faça, você ajuda pessoas, você faz o bem, você socorre, mas isso não é para salvar. Obras não salvam. Mas tem uma coisa importante a ser dita. A nossa obra não salva, mas a obra de Cristo salva. O que Ele fez, não é o que eu faço, é o que Ele fez. Então, a fé para a salvação, ela é uma fé que é direcionada primeiramente à pessoa de Cristo. Então eu deposito a minha fé, minha confiança total e restrita, né, em Cristo, na pessoa de Cristo. Até li um livro um dia desse que achei muito interessante, ele mostrando no grego, né, que a palavra fé, ela está ligada a essa ideia de uma confiança no caráter de alguém. Né? E por confiar no caráter, eu confio na palavra dele, no que ele diz, nas promessas que ele faz, porque eu acredito nele. A minha confiança está nele. Como o cântico que cantamos aqui hoje, né? O hino, né, que cantamos aqui hoje. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Né? Então a nossa fé é na pessoa de Jesus. E em segundo lugar, porque creio na pessoa de Jesus, eu creio no que ele fez por mim para me salvar. Na obra dele, eu creio na palavra dele, eu creio nos ensinamentos dele, eu creio nas promessas que ele fez. Ele disse que viria para nos buscar novamente, e eu creio nas promessas dele. Né? Ele disse, vinde a mim,
vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ele alivia mesmo, eu creio na promessa dele. Né? Então, a fé, ela deve ser colocada na pessoa de Jesus, não é em nome de igreja, não é em interesses, pessoas que chegam em igrejas e falam que estão tomando uma decisão por Cristo, mas simplesmente porque tem um interesse material, querem uma coisa, querem uma bênção, e de fato não estão crendo. O que elas estão fazendo é fazendo uma movimentação com base nos seus próprios interesses. Né? E nós temos que ensinar a essas pessoas que elas podem até vir a Cristo por causa das suas necessidades, mas só serão salvas se realmente crerem na pessoa dele e crerem na obra que ele realizou na cruz. E aí, depois disso, com certeza, as outras coisas são acrescentadas, né? Porque Deus tem prazer em abençoar. Mas o exercício da fé, é muito importante entender também que as obras elas não salvam, mas as obras evidenciam a salvação. Não é a obra, eu não vou ser fiel, eu não vou nos cultos, porque olha, eu vou fazer isso porque eu tenho que me salvar. Não, não é isso. A gente faz isso porque foi salvo. Né? Isso são os frutos. Porque eu fui salvo, eu creio na pessoa de Jesus, eu quero obedecê-lo, agora eu creio na palavra dele. Tanto que o próprio Jesus falou isso, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Ele falou, vocês falam que me amam, mas não querem guardar minha palavra. Entende? Então, é interessante que o lugar das obras não é, né, no mérito para a salvação. Ninguém vai poder chegar diante de Deus um dia e apresentar obras para entrar no seu céu, para andar nas ruas de ouro. Falar, olha, Senhor, eu mereço entrar aí, viu? Porque, olha, eu sempre fui fiel, eu sempre participei da escola bíblica, eu sempre dei o meu dízimo, entreguei meu dízimo, então eu mereço entrar aí dentro. Se alguém chegar com essa conversa, vai ficar de fora. Porque somente, sola fide, somente a fé em Cristo, o repouso nessa confiança nele, é que pode salvar alguém. Agora, as obras serão evidência disso. Né? Se realmente eu criei, se realmente eu confio nele para minha salvação, agora eu quero seguir o que ele falou. Não vou ser perfeito, e muitas vezes ainda vou precisar pedir perdão e confessar pecados para ele. Mas eu vou estar nele, eu vou estar no seu povo, eu vou estar eleito com a igreja, né, para viver eternamente com Deus no céu. Então, gente, aqui eu quero, né, encerrar, teria muita coisa, mas semana que vem a gente vai fazer o encerramento, né, dessa série. Então nós devemos guardar bastante isso. Guarde isso, tenha bastante convicção disso. Nunca permita que coisas que você faça sejam o seu argumento para ser salvo. E nem pense também que são as suas falhas, porque nenhum de nós vai ser perfeito mesmo, é que vão mandar você para o inferno. Quando você acerta ou erra, quando você peca ou tem atos também de santidade, você permanece em Cristo, você permanece em Deus. Obviamente que uma pessoa que viver ou voltar para a velha vida, ele está se desviando, isso é diferente. Tá? Mas é muito importante entender isso, porque eu vejo pessoas também que pensam assim. Se ela comete um pecado, ela pensa que naquela hora ali ela está no inferno. Que se Jesus voltar naquele momento, ou se ela morrer, ela vai direto para o inferno, porque ela cometeu um pecado. E aí, quando ela confessa o pecado, então ela volta para o céu. Então a pessoa, já pensou isso em relação aos pecados da mente, dos sentimentos? Então a pessoa fica entrando e saindo do inferno o tempo todo. Né? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo, que nós estamos em Deus. E quando eu erro, é diante dele que eu errei. E aí ele vai trabalhar para consertar o meu erro, o meu pecado, para me convencer, o Espírito Santo vai me convencer do meu pecado, vai me mostrar. Uma coisa importante aí também nessa questão é que Deus deixou recursos para que a gente pudesse viver, né, essa santidade possível. Que a santidade possível, ela não é uma santidade perfeita, sem pecado, sem erro nenhum. Né?
A santidade possível é eu viver o melhor possível na presença de Deus, o meu melhor possível. Né? Então, isso é um caminho de crescimento, eu devo crescer nesse caminho, eu devo melhorar nesse caminho. Né? Então, é muito importante entender que você está seguro em Cristo. A Bíblia diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Entende? Então, salvos pecam, salvos falham muitas vezes. Mas o que tem que fazer quando falha? Quando peca? Pedir perdão ao Senhor, confessar e se arrepender desse pecado. E procurar, de toda forma, mesmo que tenha que travar uma luta, né? A Bíblia diz assim, ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. Tem pecados na nossa vida que nós vamos ter que lutar muito. Né? Eu fico vendo alguns pregando e colocando coisas como se fossem automáticas, eu me preocupo muito com isso, porque isso não é real. Né? Às vezes fala para a pessoa assim, né? Então, ó, você tem um pensamento que foi ruim, ó, assim, então você confessa, pede perdão e nunca mais erra nisso, hein? Nunca mais deixa isso acontecer. Né? Mas não é assim, gente. Muitas vezes vai travar uma luta, vão ser períodos difíceis, tem coisas que estão enraizadas em nós, porque nós temos a carne ainda, né? O Espírito Santo habita em nós, mas nosso velho homem está aqui ainda. Nós não podemos dar vez para ele, né? Não podemos alimentá-lo, né? Mas ele está aí, e às vezes ele se levanta. Às vezes alguém fala uma coisa com a gente já, a gente se irrita, né? Então, vai ser até interessante a próxima lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos começando uma série lá também, que nós vamos falar sobre a lei da santidade. Vamos entender direitinho o que é santidade. Tem gente pensando que santidade é perfeição total. E isso é só lá no céu, não é aqui. Né? Então, para a gente ser salvo, a gente tem que crer em Cristo e no seu sacrifício perfeito, eficaz e suficiente, realizado através da sua vida substitutiva aqui por nós, na sua morte substitutiva, ou seja, vicária substitutiva, ali na cruz do Calvário por nós. Quando eu creio de todo o coração, e eu confesso isso, e creio na ressurreição, que Ele está vivo, né, para ser o meu Senhor, então a Bíblia diz que nós somos salvos, quando fazemos essa entrega. E essa entrega vai produzir, então, frutos, que são agora as obras, né, que advêm da salvação. As chamadas obras de santidade, agora eu quero orar, eu quero procurar conhecer a Bíblia, né? Vai ter as obras de misericórdia, que é eu fazer o bem pelas pessoas, perdoar, pedir perdão. Então, isso é consequência da salvação, e não é para a salvação. Tá bom, gente? Acho que está bem claro. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí no comentário, que eu procuro responder para você, depois adequadamente, ou no YouTube. Mas eu creio que ficou bem claro isso para você. Somente a fé em Cristo. E semana que vem eu vou falar então, porque somente em Cristo. Fé em qualquer outra coisa, fé nas obras, fé na igreja, fé nos homens, fé em si, né? Nada disso salva, mas somente, né, a fé, né, sola fide, né, em quem? Em solo Cristo, ou solus Christus, somente a fé em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Deus abençoe todos que participaram conosco aqui. Muito feliz contigo aí, com a sua participação. Olha, tem uma galera aí abençoada, hein? Obrigado, irmã Maria Marques, Helenita, Inês, irmã Valdenise, Gracinha, irmã Maria do Carmo, glória a Deus, a irmã Maria do Carmo sempre está com a gente também, né? Deus abençoe, querida. Ô Ruth, glória a Deus, Deus abençoe. Viu? Oramos por você aqui, né? Eu creio que você já estava aí. E sei que Deus está tocando na sua vida e na vida do Apolo, viu? Em nome de Jesus. Olha, o meu cunhado, Jéter Cassimiro, está aqui, junto com a gente aqui também. Glória a Deus, lá de Presidente Prudente. Abração, Jetão. Deus abençoe, viu? Te amo em Cristo, abração para todo mundo aí, tá? O Carlos está com a gente, Carlão, Carlos Osório. Pastor Agnon, ô glória, Deus abençoe, Pastor Agnon. Obrigado aí pela sua presença conosco aqui no nosso culto, homem de Deus. A irmã Fabiana Nani, glória a Deus, Deus abençoe. Amém, glória a Deus.
O Jéter colocou aqui, graças a Deus por sua graça que nos basta. Amém, glória a Deus. Tereza Merenda também aí, glória a Deus. O Jéter falou, Deus e sua graça preveniente é maravilhoso salvar e a decisão é sua. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Tem alguém no YouTube aí? Amém. Tem a Marli que se manifestou ali também, né? Então, querido, Deus abençoe todos. Tá um abração tamanho aí, né? Do mundo, né? Para vocês. E vamos orar então, encerrando, né? Esse culto de ensino. Pai de amor, obrigado a Deus por cada irmão que acompanhou essa live, cada um que esteve conosco, honrando esse tempo que é separado para o Senhor, separado para podermos nos voltar a esse aprendizado da palavra do Senhor. Peço a Deus que o Senhor esteja tocando na vida de cada um. Obrigado, Senhor, pela tua graça que nos concedeu ser salvos em Cristo. Que dom, que presente maravilhoso. E nós precisamos somente dizer sim, confessar a Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida, confessar crendo com o nosso coração, e isso nos salvou e tem salvo vidas e vai salvar muitos outros. Mas que o fruto, ó Deus, dessa salvação, que são obras de justiça, obras de misericórdia, ó Deus, elas estejam presentes não como motivo da nossa salvação, mas como consequência da nossa salvação. Nós te bendizemos, Pai, e te agradecemos por essa tão grande salvação que nos foi dada em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto maravilhoso sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a paz. E que tu possas, como justo, viver pela fé. Essa fé que te salvou e essa fé que agora, na vida cristã, também nos sustenta a cada dia, fazendo-nos alcançar as bênçãos, graça de Deus, o exercício da misericórdia, das beneficências de Deus na nossa vida. Nós bendizemos a Deus por tudo que por meio da sua graça, tanto na salvação como na vida, tem nos dado o Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Ser abençoado plenamente em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Paz de Cristo. Amém.